Olá, sejam bem-vindos a mais uma Análise Zeus. Neste vídeo vamos comentar de como o clima deve se comportar ao longo dos próximos meses. Além disso, nosso engenheiro agrônomo Carlos deve comentar um pouquinho de como está sendo o início do plantio para importantes regiões produtoras do interior do Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. É isso mesmo, Bruna. Neste boletim poderemos acompanhar como vem evoluindo o plantio da safra 2021-22 e quais são as perspectivas para o novo ano agrícola que se inicia. E como já vínhamos comentando nos programas anteriores, a safra 2021-2022 será mais uma vez influenciada por um fenômeno Laninha, e este novo evento deve vir com moderada a forte intensidade durante o seu pico. Os institutos americano e o australiano, que monitoram estes fenômenos, confirmaram a instalação do Laninha neste último mês. E a previsão destes centros é que este fenômeno tenha seu pico em meados de novembro e dezembro, conforme podemos observar na figura da esquerda. A expectativa é que a Laninha persista pelo menos até o início do outono de 2022. Conforme podemos conferir na figura da direita, que mostra a previsão consenso para os próximos trimestres, sobrepostos em forma de gráfico, onde as barras em azul indicam que a probabilidade de ocorrência de Laninha é maior do que a neutralidade climática, indicada pelas barras cinza. Diferentemente do mês de setembro, que foi um dos meses mais secos sobre o interior do Brasil, outubro ainda teve a primeira quinzena marcada por alguns episódios de chuva de forma bastante irregular em algumas regiões do interior do país. Enquanto isso, sobre áreas da região sul, as chuvas registradas foram bastante elevadas, inclusive em algumas áreas os volumes registrados ficaram acima da média para o período. Foi entre o final da primeira quinzena e decorrer da segunda quinzena de outubro que as chuvas começaram a se espalhar mais e ocorrer de forma mais regular sobre o interior do país. E isso podemos conferir aqui nestas figuras, onde observamos a precipitação registrada até o dia 21 de outubro, figura da esquerda. Sobre as áreas do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o mês nem acabou, mas os acumulados já chegam próximos aos 300 milímetros, enquanto em áreas produtoras do interior das regiões Sudeste e Centro-Oeste, o acumulado é em torno dos 100. No entanto, em alguns pontos, a chuva ainda não foi tão significativa e o desvio ainda é negativo, conforme podemos ver nestes pontos, em amarelo mais escuro da figura da direita, que mostra a anomalia da precipitação até o dia 21 de outubro. E Carlos, devido a essa condição de chuvas mais regulares sobre o interior do Brasil, principalmente a partir da segunda quinzena, como que foi o início do plantio para importantes regiões produtoras do centro-sul do Brasil? Até o momento as condições são bastante favoráveis, Bruna. O plantio da soja avançou bastante na última semana, sendo o segundo melhor índice da história para meados de outubro, atrás apenas da safra 2018-19. Segundo o levantamento da AG Rural, 22% da área estimada para o grão já foi semeada até o dia 14 de outubro. Um ano atrás, quando as chuvas ainda eram muito irregulares, o índice era de 8%. Segundo a consultoria, Mato Grosso e Paraná continuam puxando o ritmo, mas o plantio também já vai engrenando em outros estados devido à umidade do solo estar em níveis favoráveis em grande parte do país. Já em relação ao milho-verão, 45% da área estimada para o centro-sul do país foi semeada até o final da primeira quinzena do mês. Um ano atrás, estávamos com 44% da área plantada. Apesar do bom ritmo, o avanço é mais lento que o esperado, devido ao excesso de umidade em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Pois é, Carlos, realmente nos últimos dias tivemos volumes expressivos de chuva sobre a maior parte da região sul. Mas agora no final de outubro também se iniciam as chuvas sobre boa parte do interior do Mato Piba. E nos últimos dias também tivemos registros de chuvas significativas. Mas, Carlos, o registro dessas chuvas foi suficiente para dar início ao plantio? Essa é a pergunta da vez para os produtores nesta região, Bruna. Com o retorno gradativo das chuvas, mesmo que ainda de forma irregular, a preparação para o início do plantio já está em andamento. O grande desafio no início da safra é realizar uma semeadura com qualidade para se ter uma planta mais vigorosa. Sendo assim, é necessário uma boa disponibilidade de água e temperaturas do solo próximas a 25 graus Celsius, proporcionando uma germinação rápida e uniforme. A grande vantagem de se ter uma planta mais vigorosa em campo é devido ao seu maior enraizamento. Com isso, sua capacidade de absorção de água e nutrientes aumenta.
gerando assim condições para que a cultura possa suportar possíveis danos causados por estresses bióticos ou um determinado período de veranico. Segundo o levantamento da Conab, são esperadas precipitações volumosas no Tocantins, Maranhão e Bahia, capazes de contribuir para a recuperação da umidade no solo necessária à semeadura da safra de soja. Já no Piauí, as chuvas serão menores. A regularização deve acontecer mais no mês de novembro no Matopiba. De qualquer maneira, será uma instalação mais adiantada do que no ano passado, quando algumas áreas só tiveram umidade em dezembro. Obrigada, Carlos, pelas informações. Vamos conferir a seguir quais as condições esperadas do tempo para o decorrer da safra nos últimos dias do mês de outubro. Conforme observamos nas áreas em azul desta animação, as instabilidades vão ficar concentradas especialmente sobre a porção central do Brasil. Neste período, a previsão indica que o tempo deve ficar um pouco mais nublado nestas regiões e pode chover com forte intensidade em alguns pontos. Enquanto em áreas mais ao sul do país e em partes do interior do Nordeste e do Matopiba, o tempo mais seco se espalha nos últimos dias do mês, como pode ser observado nas áreas com fundo verde. É ao longo da primeira semana de novembro que as instabilidades começam a ganhar força novamente sobre as áreas da metade norte do Brasil. Mas para o centro-sul, a expectativa ainda é de um tempo mais seco. E como já comentamos anteriormente, os próximos meses deverão ser influenciados por um fenômeno Laninha. E o mês de novembro deverá ser o mês típico deste fenômeno, com as chuvas mais significativas concentradas sobre o centro-norte do Brasil, enquanto que sobre áreas da região sul espera-se uma irregularidade. Este mapa mostra a tendência climática realizada mensalmente pela Zeus e para novembro, momento em que as previsões indicam que a Laninha atingirá o seu pico, as chuvas tendem a ocorrer de forma significativa em boa parte do centro e norte do país, nestas áreas em tom de azul, o que indica chuvas acima da média. Isso significa que nestas áreas, onde já costuma chover de forma regular em novembro, esse indicativo de chuvas acima da média pode refletir em períodos de invernada. Por outro lado, em parte da metade sul do Brasil, nossas previsões indicam que novembro será um mês marcado pela irregularidade das precipitações e os volumes devem ficar abaixo da média nas áreas em amarelo da região. Isso não significa que o mês será completamente seco, mas sim que as chuvas devem ser mais espaçadas e existe um risco maior para a ocorrência de veranicos. Já nas demais áreas do interior do país, nestas regiões em verde, este mês a previsão vem indicando chuvas dentro da normalidade. Já dezembro, que é o mês de transição da primavera para o verão, tem uma expectativa de um padrão diferente do mês anterior. Normalmente, dezembro já é um dos meses mais chuvosos sobre o interior do Brasil, com os maiores volumes de chuva ocorrendo em uma faixa que se estende desde a região norte, passando pelo centro-oeste até o sudeste. A previsão da Zeus para o mês de dezembro indica uma certa irregularidade das chuvas em parte da região central do país, como podemos observar nas áreas em amarelo deste mapa. Nesta região, costuma chover de forma expressiva em dezembro, mas para esse ano, o indicativo de chuvas abaixo da média não significa um mês totalmente seco, mas sim um mês marcado por intervalos maior entre os dias de chuva e dias mais secos, e também um risco maior para veranicos. A mudança no padrão também pode ser observada em partes do centro-sul, onde devemos esperar a volta das chuvas significativas. Inclusive, em alguns pontos, devemos esperar volumes acima da média, como mostram as áreas em azul. Enquanto que no restante do Brasil, nestas regiões em verde, dezembro deve contar com chuvas dentro da normalidade, indicando menor risco para cortes prolongados da chuva. Já para janeiro, que já é um dos meses mais chuvosos sobre o interior do Brasil, em 2022 devemos contar com o retorno das chuvas mais regulares sobre o interior do Brasil e com chuvas podendo inclusive ficar até acima da média. No entanto, sobre áreas da região sul, o que devemos esperar é o retorno da irregularidade das chuvas. Para janeiro de 2022, nossas previsões indicam que em parte do interior e norte do Brasil, onde já costuma chover bastante, devemos esperar um padrão com ainda mais chuva, conforme podemos conferir nas áreas em tom de azul. Isso pode significar maiores condições para episódios de invernada durante este mês nestas regiões.
Contudo, em janeiro o padrão deve mudar novamente em áreas mais ao sul do país, com expectativa para as chuvas mais irregulares e abaixo da média, conforme os observamos em todas estas áreas em amarelo. Enquanto isso, nas demais regiões do país, nestas áreas em verde, janeiro deve contar com chuvas dentro da normalidade, o que indica chuvas mais regulares ao longo do mês. Acompanhe mais detalhes quanto às expectativas das chuvas para a safra 21-22 na sua região no portal Zeus Agrotech. E fique atento também aos nossos próximos programas do Análise Zeus aqui no YouTube. Aproveite para compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal para não perder nada. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!